Quero saudar a todos com a paz do Senhor e dizer que, comprometida de vida, nós estamos numa série que queremos falar. Estamos a falar também da doutrina de Cristo, dos fundamentos da doutrina de Cristo. Por que me apraz falar desse tema? Me apraz falar desse tema porque eu acho que as pessoas têm que saber aonde estão, na realidade, o que estão a fazer e onde eles estão firmados nos seus ensinamentos. Quando a Bíblia diz que Deus deu para nós apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, para a aperfeiçoação dos santos, para que eles não se movimentam, não sejam levados por várias doutrinas. Estou querendo dizer que esses ministérios que Deus deu nos homens, esses dons que Deus deu nos homens para nos emitir a palavra de Deus, é de forma com que nós tenhamos o fundamento da doutrina de Cristo e não saiamos ali correndo como malucos, e muitos fazem, há pessoas que já passou em 20 igrejas, outros já foi católico, hoje é budista, nova era, quer dizer, outros já foi testemunha de Jeová, tudo isso por quê? Porque nos lugares onde ele passou, muitas das vezes não foram ensinadas a doutrina de Cristo. E também outros é porque cada motivação levou ir para a igreja. Motivação errada faz você ter resultados desesperados. No live que fiz no passado, antes deste, eu mostrei a doutrina de Cristo. A Bíblia diz que a igreja era sentada na doutrina dos apóstolos, que era na oração, na palavra, no partir do pão. Tudo isso era uma forma de como o povo de Deus estava a ser dirigido. Então, ora, qual é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é tudo aquilo que Jesus lhes ensinou. Tudo aquilo que Jesus ensinou os apóstolos é aquilo que ele transmitia no povo de Deus. Depois veio Paulo. Tudo aquilo que Deus transmitiu a Paulo é aquilo que Paulo transmitia no povo de Deus. Não inventavam nada. Por isso aqui no livro de Atos vamos dar conta que havia um povo que quando Paulo pregava o evangelho para eles depois de ouvir a palavra de Deus, eles saíam daquele lugar onde Paulo estava e em suas casas eles confrontavam a palavra. A Bíblia diz que a Bíblia diz que nós devemos discernir os espíritos, se realmente esse camarada está a trazer o Espírito de Deus ou não, se realmente esse camarada está a trazer a palavra de Deus ou não. Então nós temos que ter o fundamento. Se não tiver fundamento, não tiver base, qualquer pessoa que vir te falar da palavra vai te enganar. Se não tiver base, você é levado. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia não estava a dizer que um outro povo, não está a dizer o meu povo, aquele que me conhece,
aquele que um dia me ouviu, mas por não se fundamentar, por não se abalizar naquilo que é o conhecimento de Cristo, o povo sofre. Hoje temos muitas famílias a sofrerem, perderam tudo, deram para a igreja, não deram para Deus, deram para a igreja, porque a viúva não deu a sua oferta só na igreja, não, deu para Deus. Outros são enganados, são dados banho na igreja, andam nus, fazem sacrifícios. Epa, só Deus. Por quê? Porque ele está no engano, e o engano é Satanás. Toda igreja que engana o povo, toda igreja que leva o povo a não se santificar, a não se arrepender, a não buscar a face do Senhor, a não se humilhar, já te dizer que essa igreja já está a ser guiada por Satanás. Por isso é que Jesus, ao mandar as cartas nas igrejas, Jesus pede para que esse povo se arrependa. Alguns até, Jesus, no livro de Apocalipse, Jesus fala: sai dela, povo meu. Sai dela. Porque essas pessoas, esses pastores dessas igrejas, padres, pastores, profetas, não são dessas igrejas, que não são igreja de Cristo, são sinagoga de Satanás, já caracterizaram a sua mente com a mentira, como diz no livro de Timóteo 4. Vamos lá. Então, quando você já caracterizou a sua mente com a mentira, vai ser difícil mudar essas pessoas. A Bíblia diz assim no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Diz: porém o Espírito Santo declara que nos últimos dias alguns deixarão a fé, para prestar atenção a espíritos mentirosos e seguir a doutrina de demônios. Tá vendo, né? Nós temos a doutrina dos homens, doutrina de demônios, e temos a principal doutrina, que está no topo de todas as doutrinas, a qual nós devemos seguir, que é a doutrina de Cristo. E depois diz: hão de seguir-lhes, hão de seguir os que lhe ensinam mentira, como se fosse verdade, que abafaram a voz da sua consciência e impedem as pessoas de se casar, proibindo-lhe certos alimentos, mas Deus criou os alimentos para os crentes que aceitam a verdade. Se pudessem servir deles, para que, dando graças a Deus, pois tudo aquilo que Deus fez é bom e nada merece desprezo. Se nós servimos disso, dando graças a Deus, com a oração e a palavra de Deus, tudo fica santificado. Estamos a mostrar o quê? Que aqueles que dão ouvido a essas pessoas estão dando ouvidos à doutrina de demônios. Por isso é que quando você entra na igreja, você tem que saber diferenciar qual é a doutrina de Cristo. O que é que Cristo fundamenta a sua doutrina? O que é que eu tenho que ter como base até a vida de Cristo? O que é que eu tenho que pedir ao Espírito Santo para me ensinar? Porque às vezes nós passamos aquilo que é a escada da vida cristã. Queremos ser algo sem estarmos preparados, sem estarmos
assente naquilo que é a doutrina de Cristo. E quando isso acontece, há um desequilíbrio. Por isso é que muitos pastores nos últimos dias se matam. Por isso é que muita gente nos últimos dias desistiram de Deus. Estão a fazer coisas... Oh meu Deus, só Deus sabe. Por quê? Por falta de conhecimento. Porque a Bíblia diz: aquele que conhece as minhas palavras e guarda, eu me manifestarei nele. Uma coisa é você conhecer Jesus através da palavra. Outra coisa é você conhecer Jesus pela manifestação dele na sua vida. E para isso você precisa saber a verdade, que te liberta das mãos da doutrina de demônios, dos ensinamentos de homens, que caracterizam somente com a mentira. E acham que mentira é verdade. E mente também aqueles que ouvem. Agora me diz, quais são as doutrinas de Cristo? Eu quero te levar no livro de 2 Crônicas 7, onde Deus começa assim, dizendo assim: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Vou repetir o mesmo que eu falei aquela vez, porque eu preciso de esclarecer muito sobre isso. Você não sabe. A Bíblia diz que ele virá dos céus e responderá. Hoje, muita gente ora e orações não são respondidas. Estão frustradas. Por quê? Porque a esperança demorada frustra, como diz o livro de Provérbios, mas a resposta atendida é como árvore de vida. Ele diz: se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, que é a minha presença, orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Todas as vezes que Deus nos chamou ao arrependimento. E Jesus não mudou nada disso. Elias, quando pregava ao povo de Israel, diz: por que cocheais entre dois pensamentos? Ou é de Baal ou é de Deus. A Bíblia diz que hoje eu ponho-te, entre a vida e a morte. Deus falou: escolhe a vida. A vida é Jesus Cristo, que é a verdade que te liberta. Temos duas doutrinas nessa terra: a de demônios, que é de Satanás, e a de Cristo. A de Cristo é a doutrina da vida, aquele que te liberta. E a doutrina de Cristo tem uma coisa maravilhosa. A primeira coisa da doutrina de Cristo é o arrependimento das obras mortas. As obras mortas, tudo aquilo que não vem de Deus. As obras mortas são tudo aquilo que é pecado diante de Deus, que te separa de Deus, como no livro de Isaías 9 diz, que o pecado nos separa de Deus. As obras mortas nos fazem com que nós não herdamos o reino dos céus. Vou só mostrar um bocadinho das obras mortas. Ele diz assim, vou ler uma versão mais aprimorada. No livro de Gálatas 5:19, obras mortas.
As obras mortas são bem conhecidas como desgarramento sexual, imoralidade, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, intrigas, ciúmes, ira, rivalidade, discórdia, divisões, inveja, embriaguez, abuso na comida e outras coisas semelhantes. Previno-vos, como já vos fiz outra vez, de que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Quem pratica as obras mortas não herdarão o reino de Deus. Por isso é que na doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo que está no livro de Hebreus, onde nos esclarece qual é a doutrina de Cristo. Ele diz que a primeira coisa da doutrina de Cristo, que é o fundamento, que é a base de todo cristão tem que ter, é, sinceramente, o abandono das obras mortas. Que arrepender-se é você voltar para trás, deixar o que está fazendo de errado e voltar a fazer as coisas boas. É abandonar o mal. Quer dizer, arrependimento das obras mortas. Nós acabamos de ler. Às vezes você diz, fumo, também obras mortas. Ele diz, aquelas semelhantes àquelas, como homossexual, semelhantes àquelas, são obras mortas. Deus, aí na palavra de Deus, Deus mostrou, através do seu apóstolo, mostrou os mais frequentes. Mas tem muitas outras, como bruxaria, são obras mortas. Existem semelhantes a estas. Quem pratica tal coisa não herdará o reino dos céus. Por isso que Jesus, quando chegou na terra, disse assim: arrependei-vos, porque chegará do reino dos céus. Porque o caminho que te leva a Cristo, o caminho que te leva à salvação, necessita que você se arrependa, que você deixa o caminho que estava a seguir, para seguir o caminho, o verdadeiro caminho, que é quem? É Cristo. A Bíblia diz que Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei daquilo que você está a fazer, que eu acabei de ler aqui, essas obras mortas. Inveja, ciúme, assassinato, quer dizer, tudo aquilo que você pratica de mal, que não te leva a Deus, são obras mortas. Vamos voltar no livro de Gálatas. Oh, Jesus. Agora, deixa eu mostrar as obras do Espírito. O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio, e diz, e contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já foram crucificados a si mesmo, com as suas paixões e os maus desejos. Ora, se vivemos por meio do Espírito, vivemos deixar-nos guiar por Ele. Não sejamos orgulhosos, não nos irritemos uns aos outros, nem haja inveja entre nós. Estamos a falar das obras de Cristo, as obras do amor. Ora, se meu irmão continua a praticar o que nós lemos aqui há pouco tempo, se meu irmão continua a praticar desejos sexuais desagarrados, imoralidade, libertinagem, idolatria, superstições, inimizade, intriga, ciúmes, ira, irrivalidade, discórdia, divisões, inveja, embriaguez, abuso na comida e coisas semelhantes a esta, muitas coisas semelhantes a esta de mal. Se o meu irmão pratica, não é o reino dos céus. Porque uma coisa é você estar na igreja, uma coisa é você estar convertido.
coisa é você se arrepender. A quem está na igreja há muito, muito tempo, mas tem inimizade, se embrega com bebida, vê pornografia, é invejoso, é ciumento, odeia o seu próximo. A primeira coisa do fundamento de Cristo é o arrependimento, porque o arrependimento vai te levar a ter uma comunhão, vai te levar a ter uma comunhão com Cristo, vai fazer com que as tuas orações sejam respondidas. Porque a Bíblia diz aquele que guarda as suas transgressões. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, Jesus. Você fala, ah, mas eu oro, não sou, a minha oração, Deus não ouve, essa igreja. Não é igreja, é você. Não é igreja, é você. Deixa eu te mostrar por que eu estou a falar isso. Livro de Provérbios 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbio 28, 13 diz assim: quem dissimula os pecados não prosperará. Quem os confessa e se emenda será perdoado. Quem encobre os seus pecados, as suas transgressões, isso é Provérbios 8, 13, não prosperará. Quem não se arrepende não prosperará. E você vai pensar que não, é o pastor que não tem poder. Essa igreja aqui, Deus não diz. Não, é você. Não é igreja. Você tem que cobrir os pecados. Você, quer dizer, você tem aquele pecado que você acha que Deus não pode mudar, não pode tirar. Desde o quarto, desde a sala, desde a sala da Deus, mas desde o quarto. Da casa toda. Deixa Deus entrar em toda a casa. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Não prosperará. Aquele que guarda, aquele que confessa, aquele que se arrepende. A Bíblia diz, no livro de 2 Crônicas 7, 13, 14 em diante, diz que se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se arrepender, ele pode se humilhar, pode orar, pode deixar face do Senhor, mas se não se arrepender, Deus não vai responder a sua oração. Deus não vai se manifestar em você. Depois quer culpar Deus. Depois quer falar que Deus, eu peço isso. Não, é você, não é Deus. Ele diz que a mão de Deus não está curta para operar. Nem seus ouvidos estão tapados para não ouvir a tua oração. Mas Ele deu a palavra para te dizer o que você tem que fazer para que Ele possa te ouvir. Eu vou ficar por aqui. Por que eu estou apostando muito no arrependimento? Porque hoje as pessoas pensam que só ir para a igreja e acabou. Não, meu irmão. Jesus falou, arrependa-te porque é chegado o reino dos céus. Se meu irmão não se arrepender, eu tenho pena disso, eu tenho pavor disso. Eu tenho ódio disso. Eu odeio. Quando a vida não é pegada. Mas é ódio, não. É vontade de mudança. Esse é um ódio não de mal, não. Eu odeio quando a maldade está no coração das pessoas. Eu odeio essa maldade. Eu odeio o mal. Eu odeio o mal.
Porque é meu dever combater o mal. Nós somos inimigos do mal. Você tem que odiar o pecado. Você tem que odiar o pecado até o ponto de você não olhar para ele. Se arrependa. A primeira pregação de Jesus é o arrependimento das obras mortas. Ele morreu por nossos pecados, sim. Mas se você não se arrepender de teus maus caminhos, a obra de Jesus é vã na tua vida. É vã. Não é só ir para a igreja. É se arrepender. Porque essas pessoas que fazem isso ficaram de fora. O livro de Apocalipse diz que ficaram de fora. Todos estes que praticam essas mãos de obra ficaram de fora. O que adianta, meu irmão, passar tanto tempo na igreja, 20 anos, 30 anos, meu pai, e depois não herdar a vida eterna? Porque está simplesmente na igreja, não está convertido, se arrependeu dos seus maus caminhos. O que adianta, meu irmão? O que adianta perder muito tempo, toda hora ir para a igreja, a Bíblia não, mas não está convertido. Só vai para perder, só vai para... Porque é hábito, os pais te levavam quando era criança e você cresceu. Só vai porque também o amigo vai... Não, isso não pode acontecer mais na tua vida. Se converta e receba-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Deixa as más obras. Porque é o único meio pelo qual você se torna filho de Deus. Você pode receber Jesus hoje, mas se não houver um arrependimento genuíno e verdadeiro na tua vida, Deus não vai habitar no teu coração. Arrependa-te, meu irmão. Está na igreja, não está convertido. Aquilo que Deus falou contigo, sem imoralidade sexual, deixa. Sem idolatria, deixa. Sem feitiçaria, quem mandaria, deixa. Sem ciúme, sem fazer mal no teu próximo, sem planear mal, sem roubar, deixa. Tudo que impede você de herdar o reino dos céus, deixa. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a vida eterna. Eu não desejo o inferno nem para o meu pior inimigo. Não estou a falar Satanás. Estou a falar aquelas pessoas humanas que nos tornam, faz de nós inimigos, mesmo sem nem fazer nada para ele. A Bíblia diz, bem dizer aqueles que me maldizem, aqueles que me maltratam. Fazer bem nessas pessoas. Orai por elas. Deixa aquelas pessoas que me fazem mal, eu desejo elas no inferno. Todos nós temos direito à vida eterna. Porque Deus não morreu só para a igreja. Algumas pessoas estão na igreja, não. Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira, amou todos. Você não é exceção. Mas ele diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Creia aceitar a doutrina de Cristo. Creia aceitar a palavra de Deus. Creia viver de acordo com a palavra. E para isso, o primeiro passo tens que dar, depois de se humilhares e orares a Deus, aceitá-lo e buscar a face dele, o primeiro passo que tens de fazer é se arrepender dos seus maus caminhos. Nós nos convertemos, sim. Vamos sair para a igreja, sim. Mas agora temos que começar a deixar as obras mortas. É um processo de transformação, mas tens que deixar.
Espírito Santo está aí para te ajudar. Se não está conseguindo deixar alguma coisa que você faz, que você sabe, que o teu coração sabe, que o Espírito Santo te fala, te faz uma correção, então peça a Ele para te ajudar a deixar. Toma uma decisão e deixa que o Espírito Santo vai te capacitar para você não fazer mais. Isso é que eu peço para o meu irmão fazer. A salvação é para todos. Mas só o arrependimento das obras mortas nos mantém na salvação. Que Deus abençoe esta palavra. Que tenha um dia abençoado. No nome santo de Jesus. Amém. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo. Amado Deus, amado Pai, que a doutrina de Cristo seja uma realidade para todos nós. Toca no coração de cada pastor para voltar na essência. É necessário, Deus, voltarmos na essência. Mostrar ao povo de Deus a doutrina de Cristo. Mostrar ao povo de Deus aquilo que é a base de Cristo na vida dele. Aquilo que lhe faz ele permanecer firme. Aquilo que vai sustentar cada bloco que vai subir nesse caboclo, nesse alicerce que foi feito. Às vezes é necessário nós partirmos a casa, meter novos alicerces, como diz no livro de Hebreus 6. Eu acho que às vezes é necessário, meu Pai, partirmos a casa e meter novos alicerces, com medidas certas, e começar a construir de novo. Vale a pena recomeçar. Do que está em alicerce, que não tem nada a ver com Cristo. E quando vir uma chuva, quando vir um vento, a casa vai desmoronar. Não queremos ter alicerce que é a rocha firme. Assim como no livro de Mateus 7, construímos na nossa casa, na rocha que é Jesus Cristo, que é o fundamento firme, que pode vir chuva, pode vir sol, seremos como um monte Sião, não se abalamos. Pode vir de demônios, de homens, mas não se abalamos, mas permaneceremos firmes em Cristo Jesus. Deus ajuda meu irmão, através do Espírito Santo, a deixar as obras mortas. Ajuda em nome de Jesus. Esta é a nossa oração de fé. A Bíblia diz: nós cremos, por isso falamos. Eu creio, por isso falei. Em nome de Jesus. O Espírito Santo nos capacita, nos ajuda a melhorar, nos transforma, para que nos atingimos a estatura perfeita de Cristo. E juntamente estaremos com Ele na eternidade. Em nome santo de Jesus. Que o Senhor toca o teu coração. Que o Senhor te leva ao arrependimento. E te mostra cada área da sua vida que tens que deixar para que a tua oração seja ouvida. Para que a comunhão de Deus contigo seja efetiva. Em nome de Jesus. Amém.